Deus. Deus abençoe esse ministério lindo e abençoado. Pode tomar o seu assento, você que está aí. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, dividir com você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo número 1. Mateus, capítulo número 1. Deus abençoe. Quero compartilhar uma palavra nessa noite a todos nós, uma palavra pertinente a esse dia. Então, é Natal. Então, acredito que é importante para todos nós, embora talvez alguns de vocês possam ser como eu, né? Um pouco crítico a algumas coisas e falar: eu não celebro o Natal porque essa data não é a data. Mas enfim, a verdade que nós temos sobre o nosso coração é: Jesus nasceu. E se há uma comemoração em relação a isso, nós devemos sim entender e ter o nosso posicionamento diante dessa circunstância, desse momento. Sabe, não pegue isso como radicalismo, mas até como uma reflexão para todos nós que buscamos a Deus e queremos servir a Deus e temos essa preocupação. Quando nós olhamos para o Natal, nós lembramos do período do nascimento de Jesus. E quando nós olhamos o período do nascimento de Jesus e vemos a realidade que nós vivemos, poucas coisas mudaram. A realidade não mudou tanto. Quando Maria e José estavam prestes a trazer Jesus à vida, eles buscaram hospedaria e não encontraram hospedaria. E hoje nós, depois de mais de 2000 anos, nós celebramos o Natal, festejamos o Natal, e a pergunta continua: existe lugar para que Jesus possa nascer, habitar, tabernacular? Existe lugar para que Ele possa ser o honrado? Então, é claro, a pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos, e como povo de Deus, nós devemos pensar: será que devemos celebrar? E devemos celebrar? E eu não vou fazer nenhuma crítica em relação a isso. Devemos sim celebrar? Ou será que nós deveríamos prantear? O que é mais forte será que a igreja deveria nesse momento estar colocando no coração? Será que é celebrar ou prantear? Sendo que Jesus continua buscando lugar para nascer. Celebramos uma festa onde o homenageado, teoricamente, quem é? Jesus Cristo. Mas esquecemos de honrar Ele. Esquecemos quem é o principal da festa. Muitas pessoas, e isso não é apenas uma crítica pela crítica, mas é uma reflexão para todos nós, não tiveram um tempinho para dedicar um tempo ao Senhor. Não pararam um momento para falar: opa, é Jesus, é o centro de tudo, é Jesus. A maioria estava tão preocupado com tantas coisas que não tiveram um tempo para: peraí, cara, não tem a ver com comida, não tem a ver com presente, não tem a ver com uma série de coisas que são importantes e têm o seu lugar. Tem a ver com o principal, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nasceu. Então, claro que sem causar nenhum tipo de peso, e nós entendemos o valor da família, o valor da celebração, a importância. Mas muitos não puderam nem ter um tempinho de adorar ao Senhor na igreja no dia que celebra o dia do Senhor. E talvez pior, e não me entendo, tem apenas como um crítico, mas como uma pessoa que reflete.
Boa parte das igrejas ficaram fechadas porque sabiam que ninguém queria igreja nesse dia. Sabe o que adianta abrir? As pessoas não vão. As pessoas querem festejar, as pessoas querem estar com a família, e a família é tão bom. Nós falamos tão bem da família aqui, nós pregamos tanto. Mas e o verdadeiro homenageado? E o tempo de dedicação a ele, será que ainda vale a pena? Será que ainda sobra um desejo de homenageá-lo? Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida, por você que está aqui, por você que está nos assistindo aí na sua casa, talvez junto aos seus familiares. Então vamos fazer desse tempo um tempo especial para aprender e conhecer Jesus. Vamos aprender e conhecer o significado desse dia, desse momento tão importante. Então o tema que eu quero desenvolver com vocês é: Ele é Deus conosco. Ou a gente poderia simplesmente falar Emanuel. Mas eu prefiro, Ele é Deus conosco, e é em cima disso que eu quero conversar com vocês. Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 18 em diante. Está ali, vou ler ali que está mais fácil. Eu estou sem óculos, vocês já perceberam? Eu estou tendo um atrapalho terrível. Então vou ler ali que para mim está mais fácil. A palavra do Senhor diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la, sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Somente até aí. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria nesta noite, que Teu Espírito Santo possa estar iluminando essa palavra nos corações que o Senhor escolheu para estar aqui. Que o Senhor use a minha vida, Pai. Eu clamo ao Senhor, que apesar de mim, o Senhor possa me usar para trazer a mensagem que o Senhor tem para este povo, e que essa palavra possa trazer transformação em nosso coração, e que Jesus possa nascer ou renascer nos nossos corações. É minha oração no nome de Jesus. Nós vemos na palavra, no profeta Isaías, esse é um texto bastante conhecido e que eu quero apenas para fortalecer aquilo que nós queremos dizer. Isaías 9, 6 e 7 diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Sabe, se nós pudéssemos resumir uma palavra para o significado desse momento que é celebrado, chamado de Natal, a palavra que nós poderíamos e devemos trazer no nosso coração é: Deus veio morar conosco. Deus conosco, Emanuel, a palavra mais poderosa para os nossos corações e que deve ecoar, evidenciar e fazer-nos refletir o tempo todo sobre essa verdade deveria ser: Deus conosco. Ele nasceu, habitou entre nós e escolheu fazer morada em nossas vidas, em nossos corações.
E a verdade é, quanto mais nós investimos, quanto mais essa palavra se torna verdade na minha vida, e eu invisto em conhecer e saber o significado dela, mais a minha vida toma sentido, porque o Deus conosco é Ele que no passo, na jornada, vai dando sentido para as nossas vidas, motivação dos porquês, preenchendo todos os vazios, porque, gente, povo abençoado, Ele não escolheu apenas uma visita, Ele visitou Maria, Ele visitou os profetas. Na Bíblia nós vemos uma série de visitação. Ele visitava Adão no cair da noite, mas agora não é mais uma visitação, estamos falando de uma habitação, de uma morada, porque esse é o propósito de Deus, sempre foi esse: morar e habitar entre nós, em nós, nossa vida, no nosso coração, nos dando sentido. E todos os vazios que nós temos na nossa vida é a falta dessa entrega para essa morada do Deus conosco, porque essa é a promessa. Se nós conseguíssemos realmente entender e investir em compreender cada vez mais isso, tudo mudava na nossa vida, gente. Se nós investíssemos tempo e toda a nossa vida para conhecer Jesus, todos os vazios começam a ser preenchidos, e ainda que, e essa que é a questão, ainda que algum possa não ter preenchido, nós falamos: eu continuo, porque não é o que Ele faz para mim, é o que Ele é em mim. Não é o fato de, tá bem ou não tá bem, é o fato, Ele está comigo, Ele é o Deus comigo. Mas sabe, igreja, nós nunca vamos entender, e talvez seja o grande problema da igreja moderna, é a falta de entender quem é esse Jesus que nasceu na manjedoura, quem é Ele. Sabe, e investir nesse entendimento, e nós temos como igreja investido e tentado trazer essa revelação sempre nos nossos corações, porque isso nos mantém de pé e seguro, mesmo sabendo que vivemos num mundo terrível. Nós conhecemos quem é esse Jesus. E o primeiro ponto que eu quero estar conversando com vocês é justamente isso. Se nós não entendemos que Jesus, quem Ele é, e eu já vou falar quem Ele é, para que não fique nenhuma dúvida: Jesus, Ele é Deus, Ele é o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Mas a grande batalha da nossa jornada, a grande batalha da humanidade, a grande batalha do adversário com aqueles que nascem de novo, com a igreja, e foi a batalha da história da igreja, é justamente tirar essa verdade e criar contos daquilo que Ele não se apresentou como Ele é. Eu gosto muito de uma frase de um autor chamado C.S. Lewis, e ele defende nessa frase o seguinte: nós só temos 3 possibilidades de definir quem é Jesus. Só tem 3 possibilidades de definirmos quem é Jesus. Fora isso, não pode, porque na realidade Ele não se apresentou de nenhuma outra forma, para nós entendermos. Ou Ele é um charlatão, que veio para enganar e quis enganar todo mundo, ou Ele é um mentiroso, ou Ele é Deus. Não existe outra possibilidade. E aí o problema é que as pessoas querem trazer Jesus em outras possibilidades. Eu gosto de Jesus, nossa, Ele é tão bonzinho. Eu gosto de Jesus, Ele é o melhor filósofo que já teve no mundo. Nossa, Jesus é a pessoa que veio trazer o amor. Tudo isso tem verdade, mas não é a verdade. Jesus é amor, Jesus veio para curar, Jesus veio para nos ensinar tantas coisas, veio para nos ensinar, porém, essa não é a verdade. A verdade é: Jesus é Deus,
que habitou entre nós, viveu entre nós, e o centro de toda a nossa fé não está em alguém que nos apresentou a Deus, está no Deus que se apresentou, pisou entre nós. Quando nós olhamos a maioria ou todas as religiões e os gurus que aparecem, o que normalmente, como normalmente é? Alguém que se apresenta, que teve uma visão de Deus, algo sim extraordinário, que começa a trazer, escrever coisas e fala: para se achegar a Deus você tem que fazer isso. Eu achei um método que o Deus se revelou para que você possa alcançá-lo, ter uma visitação dele. Sabe, é sempre um método, algo para que o homem faça algo para chegar a Deus. Ei, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, não, porque Ele sabe que nós não temos nenhuma capacidade de se achegar a Ele. Não há nada que eu possa fazer que eu possa chegar a Ele. Ele, o próprio Deus, se esvaziou, nos visitou, habitou entre nós, caminhou entre os homens, venceu a morte e ressuscitou. Esse é o nosso Deus. E quanto nós, eu repito, reforçando isso, quanto mais nós investimos, sabe por quê? Toda a revelação sobre Deus é a minha vida andando com Jesus. Sabe, muitas vezes nós investimos tanta coisa em busca, poxa, eu preciso fazer isso em busca de Deus, mas a revelação de Deus, das coisas de Deus, está em Jesus Cristo. Por isso que, eu não sei se você está nos visitando, primeira, segunda vez, por isso que os crentes verdadeiros é um bando de maluco por Jesus, porque Jesus é o centro de toda a nossa vida. Quando nós falamos que queremos ir para o céu, nós não estamos falando de um lugar físico, nós estamos falando lá, nós desejamos ir lá porque quero fugir daqui, que eu quero paz. Não, nós estamos falando que eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, eu quero habitar eternamente com Jesus, e o céu só é bom para mim porque Jesus habita no céu, porque Ele é o centro de tudo na minha vida. E por muitas vezes nós ficamos enganados de fugir, sabe, esse sistema é difícil, as coisas estão difíceis, e realmente tudo isso são verdades, mas a grande verdade é, quanto mais eu caminho com Jesus, quanto mais eu entendo Deus comigo, caminhando comigo, andando comigo, mais eu quero essa presença, mais o céu se torna desejável, porque eu quero o céu com Jesus. Se Jesus não tiver no céu, eu não quero o céu, eu quero estar com Jesus. Aí entra o entendimento, que muitas vezes, como assim? Tem pessoas que conseguem passar por lutas, por batalhas, por situações, sabe por quê? Quem entendeu Jesus, entendeu que não é o lugar. Quem entendeu Jesus, entendeu, cara, o palácio não tem nenhum sentido se Jesus não estiver lá. O deserto é melhor do que o palácio com Jesus, porque a questão não é onde, o lugar, é com quem eu estou. Deus conosco, Deus comigo. Se Deus está comigo, a pior crise eu vou passar, porque eu sei que Ele vai vencer por mim, Ele já venceu. Então quanto mais eu invisto nesse entendimento, mais a minha vida toma sentido, e algumas coisas que as pessoas começam a falar, crente isso, crente não pode isso. Cara, gente, é Jesus, cara, é Jesus, Ele está comigo, e cara, tudo que eu faço é muito legal. Mas sacrifício não é, porque eu faço por Jesus, e Ele está comigo. Jesus, Ele está comigo, Ele anda comigo, Ele escolheu a minha vida. Se a igreja começasse a entender essa verdade, as nossas dores diminuiriam, as nossas crises diminuiriam, a nossa capacidade de passar por cima de seduções que muitas vezes nos atingem, mudaria tudo. Cara, não tem a ver com se eu posso, se eu não posso. Ele pode todas as coisas. Não tem a ver com que uma pessoa é mais forte do que a outra, tem a ver com aquele que tem todo o poder, está comigo, e com Ele eu posso todas as coisas. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E hoje nós abrimos o culto, a Rosângela abriu o culto. É esse Jesus que falou: dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus
Em Colossenses, no capítulo 1, Jesus é a imagem do Deus vivo. Ele é a imagem de Deus que nós temos na nossa vida, e eu quero fazer essa leitura. É uma leitura talvez um pouco extensa, mas essa leitura, a gente tendo esse entendimento para a nossa vida, muda tudo, muda os nossos porquês, muda as nossas perguntas. A minha pergunta nunca mais será a partir de mim, será a partir de Cristo. O problema dessa geração é que nós fazemos perguntas a partir de mim, a partir dos meus desejos, da minha vontade. E quando nós entendemos que é Jesus, todas as nossas perguntas é a partir dele, porque todo o sentido da vida só vai ter se for a partir dele. Se for a partir de mim, eu estou caminhando para a frustração. Jesus, ele é Deus conosco. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Versículo 15 até o 23 nós vamos estar lendo. Ali, quem é Jesus? O Filho é a imagem do Deus invisível, e é o supremo sobre toda a criação. Olha só, porquanto nele, em quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as coisas invisíveis e as coisas visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governos, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Pode deixar aqui. Quem falou isso? Jesus. Quem ensinou isso? Jesus. Por isso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque foi ele que falou que todas as coisas foram criadas. Continuando, porquanto, obrigado, ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. É Jesus. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Olha lá, olha que interessante. E vós outros, inclusive vocês, inclusive nós, também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, por conta de Jesus, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para nos apresentar santos, eita glória, para nos apresentar santo diante do Senhor. Ei, não foi algo que eu fiz, não foi a bondade que eu tive, não foi porque eu sou o melhor marido do mundo, não sou porque sou o melhor filho do mundo, é por causa do sangue de Jesus, porque ele habitou entre nós, ele nos apresenta diante de Deus santo. Gente, isso é incrível, gente, é incrível. Só se realmente, cara, eu olho aqui, aqui tem até um espelhinho, eu olho aqui, eu sei que eu sou um pecador, eu sei dos meus pensamentos, eu sei das minhas falhas, mas por causa de Jesus, ele me apresenta diante de Deus santo, sem nenhuma culpa. Por quê? Porque é Jesus em mim, não é eu. Porque o Deus está dentro de mim, ele habita em mim. Deus não me vê a partir de mim, mas vê a partir do Filho, Jesus, e por causa do Filho, eu sou santo diante de Deus. Oh meu Deus, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. 23, para a gente encerrar. Agora, esse texto eu acho importante nós falarmos sobre isso. É tudo lindo, é tudo graça, e é verdade, mas aqui há uma condicional que começa a apresentar, e talvez esse é o grande desafio de uma jornada.
Se de fato vos apresentei na fé, alicerçados firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que está sendo pregado para todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permanecer firme. Firme quem? Em Jesus Cristo, na pedra fundamental de todas as coisas. Igreja do Senhor, vivemos um período de muito relativismo. O Jesus que enfeita uma casa, o Jesus de uma frase bonita, o Jesus do I love you, ele é verdadeiro, mas o Jesus é o tudo. E sabe qual é a grande questão do Evangelho? A grande questão do Evangelho, o Evangelho é, ou é Deus conosco, ou é eu comigo. Não há meio termo para o Evangelho. Ou Deus está, ou Ele não está. Não tem, está mais ou menos. Não tem aquela coisa, domingo à noite, quando eu vou no culto, Deus está comigo, mas é difícil, porque a semana é uma batalha, não. Ou Ele está, caminha, é uma verdade na minha vida todos os dias, mudando totalmente o meu ser, o meu pensamento, o meu agir, ou Ele não está, ou Ele não é verdade. Ou Ele é o Deus conosco, ou Ele simplesmente não é. Não existe meio termo. E essa geração do relativismo quer um Deus do meio termo. Eu quero partes de Jesus, porque eu entendo isso. Jesus é amor, porque se Ele é amor, Ele não vai fazer isso. Se Deus é amor, a gente vai criando os nossos mecanismos. Não, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu gosto de Jesus, mas eu prefiro o isolamento, viver sozinho, porque é difícil. Eu gosto de Jesus, mas eu não tenho uma vida de intimidade com Ele. Eu gosto de Jesus, mas a palavra de Deus, eu começo a relativizar. Ei, você não está entendendo quem é Jesus. Eu estou falando do absoluto. Estou falando daquele que é, do Senhor de todas as coisas, daquele que onde Ele entra, modifica todas as coisas, aonde Ele entra, abala todas as estruturas, muda tudo. Aquele que faz de um pecador um santo, aquele que transforma a nossa vida. Esse é Jesus. E Ele nasceu, o Emanuel nasceu, Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, de refletir sobre isso, porque isso tem mudado a minha vida, o meu jeito de olhar todas as situações. O ser humano, nós somos fracos na nossa natureza adâmica, pecadores, não temos nenhum poder em nós e vivemos uma vida buscando uma força e um poder. Buscamos uma vida para se apresentar. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser intelectual, eu preciso ser inteligente, para que as pessoas me vejam algum poder, alguma força em mim. Essa é a realidade nossa. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, que não devemos buscar fazer o melhor, fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão. Essa não é a crítica. Eu estou apenas apresentando a realidade nossa como seres humanos. Ficamos a vida toda buscando se encher de algo. Jesus Cristo é aquele que é tudo, que tem tudo, tem todo o poder, que está sobre tudo, que está diante do trono, anjos, querubins, serafins, toda a glória é para Ele. Dia após dia, o lugar onde Ele está, tem anjos declarando: Santo, 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 Senhor de todas as coisas, Você tem todo o poder. Mas o contrário da humanidade, Ele tem que se esvaziar de tudo. Ele tem que abrir mão. Vou fazer apenas uma ilustração desse lugar onde Ele está sendo servido, onde Ele tem tudo, onde tudo é para Ele, tudo é por Ele. Mas para
chegar perto de nós, Ele tem que descer, se esvaziar. E, poxa, a Bia está um pouquinho mais baixa do que eu. Ele tem que se dobrar para ficar olho no olho, para enxergar, para a Bia falar: poxa, eu posso ter esse Deus na minha vida, eu posso ter relacionamento com Ele, porque Ele não é grande, Ele não é distante, Ele é igual a mim. Esse é o Jesus que tira todo o título para se relacionar com nós, porque Ele sabe que nós não podemos chegar nele. Esse é Jesus Cristo, o que tem todo o poder, mas se esvazia de todo o poder. Nasce numa manjedoura, porque não tinha onde Ele nascer. E sabe, gente, Ele é Deus. Essa é uma coisa que nessa ministração que eu mais quero que fique no nosso coração. Jesus, Ele é Deus, e não existe outra explicação, não existe outro olhar para Jesus, senão olhar como Deus. E Ele é Deus, e se Ele não fosse Deus, eu já estou caminhando para concluir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Pense comigo, se Ele não fosse Deus. Quando nós olhamos aqueles que andaram com Ele 3 anos, esses, para pregar e anunciar que Ele é Deus, sabe o que eles fizeram? Eles deram a vida. Será que alguém daria vida por uma verdade que não é tão absoluta no seu coração? Você é capaz de dar vida por algo que você tem dúvida? Mas nós poderíamos aprofundar um pouco mais. Seus irmãos andaram com Jesus, viram sua infância, a sua infância. Certamente isso eu estou trazendo apenas uma coisa de ilustração. Viram a traquinagem que Jesus Cristo fez quando era criança. Viram que Ele fazia cocô e alguém, talvez até os seus irmãos, teriam que limpar Ele. E esses irmãos, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, deram a vida por Ele, declarando que, quando nós olhamos o livro de Tiago, servo do Senhor, irmão de Jesus Cristo. Camila, se o Guilherme chegasse lá em casa agora, depois daqui de uma reunião, e falasse, batesse: gente, eu tenho uma declaração para fazer agora aqui, eu sou Deus, será que a gente iria dar a vida por Ele? Menos, cara. Você tem Deus, mas você não é Deus, cara. Diminui aí, carinha. Poxa vida, baixa a bola aí, que eu sei quem você é. Baixa aí, cara. Mas Jesus Cristo, aqueles que andaram com Ele, deram a vida por essa verdade, porque Ele é Deus. E nós precisamos fomentar no nosso coração essa verdade, para que esse Emanuel, esse Deus que caminha com a gente, possa nos fortalecer na jornada, e se preciso for, darmos a vida por esse Deus que habita em nós, Jesus, o Deus que habita em nós. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero chamar o Ministério do Louvor, se puder vir aqui, para a gente terminar com a adoração. Cristianismo é exclusividade, não é indecisão. Indecisão já é uma escolha, não escolheu por Cristo. Cristianismo é decisão. Cristianismo é entender que o Emanuel, o Deus conosco, Ele está na nossa vida, e a resposta que nós precisamos e vamos ter que dar na nossa vida, quer seja hoje ou um dia, é essa a resposta: quem é Jesus? Essa é a resposta. Quem é Jesus para você? A questão não é se Ele nasceu, o dia que Ele nasceu. A questão é, para você, quem é Jesus? A questão é, para você, Jesus nasceu?
E essa resposta nós um dia vamos ter que dar. E nós temos que ter esse entendimento nessa resposta. Porque a frase da serpente para ofuscar a verdade de Deus é: Deus é contra nós. A frase da serpente é: esse Deus não te deixa fazer nada. Para você não conhecer a verdade de Deus, a sedução da serpente é: poxa, esse Deus não te deixa fazer nada. Foi isso que ela fez no jardim, falando para Eva: Deus falou que você não pode comer de todas essas. Eva ainda insistiu: não, só dessa árvore você vai comer. Mas a sedução é a sedução de que esse Deus não é por nós, Ele é contra nós. É o Deus que não nos deixa fazer nada. Não. Sabe quem é esse Deus? É o Deus que é por nós. É o Deus que está em nós. Sabe por quê? Deus não pode ser, em hipótese alguma, o Deus como estão querendo apresentar para nós. Não, é Deus para nós. Sabe por quê? Nós não sabemos responder às demandas da vida. Nós não sabemos o que pedir. Se Deus fosse para nós e para fazer a nossa vontade, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Segura um pouquinho. Onde nós estaríamos se Deus deixasse você responder e fazer tudo o que você quer? Onde você estaria? O que seria da humanidade? Um caos. Sabe por quê? Nós não sabemos o que nós precisamos. Então é o Deus conosco. Sabe por quê? Porque andando conosco, Ele mesmo nos conduz nas escolhas. Ele nos conduz no que nós devemos fazer, porque a nossa vontade é a condenação. Nossa vontade nos condena, a vontade de Deus nos salva. A minha vontade me condena, a vontade de Deus me salva. É como um adolescente sem pai, um jovem sem pai, sem instrução. Tudo é a vontade. Eu estou com vontade de fazer isso, isso é bom, isso é bom. É como muitos adolescentes vivem hoje. O pai fala: eu acho que não é assim. Hoje se relativizam tudo que é de Deus. Não, acho que não é bem assim. Não é bem assim. Não, Deus é absoluto. E ou Ele reina, ou Ele não é na nossa vida. Deus é Deus em nós. Emanuel, Deus conosco. Nós quem? Nós quem? Eu quero encerrar, prometo para vocês, com essa frase: para nós quem? Para nós pecadores. A única possibilidade de Ele habitar, e possivelmente por isso que Ele nasce numa manjedoura, é porque nós não precisamos apresentar um palácio para Ele. Nós não precisamos apresentar a Ele uma casa cheia de cômodo. Nós devemos apresentar a nossa verdade. E sabe qual é a nossa verdade? Não temos nada para dar para Ele. Somos pecadores, e a única forma de entender e receber esse Deus é: Senhor, sou pecador, e Ele é o Deus dos pecadores. Jesus Cristo era conhecido como o Deus dos pecadores. Quem é esse que fica andando em roda de pecadores? Fica no meio daqueles que cobram tributos. Quem é esse Senhor? Quem é esse Jesus? É o Jesus daqueles que entendem: eu não sou digno de nada, não mereço nada, mas eu me apresento vazio. E talvez nós vamos entender quando Ele, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, Ele fala: felizes, bem-aventurados
os pobres de espírito. Bem-aventurados os que não têm nada, bem-aventurados os miseráveis, bem-aventurados aqueles que não têm nada para oferecer, bem-aventurados, mais que felizes os que choram, porque Ele é o Deus dos que choram. Bem-aventurados os humildes, que esses herdarão a terra. Felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, vazio, porque verão a Deus. Felizes aqueles que entendem que eu não tenho nada para oferecer a esse Deus, senão o meu coração. Feliz Natal, seja feliz. O Emanuel está com você, Ele é o Deus conosco. Que Ele seja o Deus da sua vida. Adoremos ao Senhor. Se coloque de pé. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso
esse é o poder. Eu quero concluir essa fala fazendo menção do maior poder. A verdade todos nós já sabemos: Jesus, o Deus, o Verbo se fez carne, nasceu, habitou entre nós. Isso é o maior milagre, o milagre da vida. Um Deus que se curva diante da humanidade para resgatar e salvar. E Ele mostrou o seu poder, não foi nascendo. Ele mostrou o poder subindo aquela cruz, sem reclamar, como ovelha muda, por mim e por você. Enquanto acusavam, declaravam palavras sobre Ele, Ele subiu mudo. E lá na cruz, no momento mais difícil, do lado dele tinha duas pessoas. Um representando a maioria das pessoas, zombando: se você é Deus, desce daí. Sabe o que ele deu para essa pessoa? Nada. Porque ele não precisa provar nada para ninguém, e ele não precisa provar que ele é Deus, porque o Deus não veio para provar, Deus veio para salvar. Então ele não tinha que falar nada. Mas de um outro lado, de repente, alguém entendeu a sua miséria. Ei, de um outro lado, alguém entendeu a sua miséria. Ele falou: ei, nós estamos aqui porque nós somos miseráveis, nós fizemos alguma coisa. Esse não fez nada para estar aqui. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Às vezes nós imaginamos que o que Jesus Cristo ofereceu para ele foi o paraíso. O que ele ofereceu para ele é o que ele oferece para todos nós que aceitarmos a ele. O paraíso é consequência do final, mas o que ele ofereceu para ele é o que ele oferece para todos nós. Você estará comigo no paraíso. Ei, ainda não chegou o fim. O que ele oferece para nós, ei, ainda não é o paraíso. Nós vamos chegar lá, mas a promessa não é o paraíso. A promessa é: eu estarei com você, você estará comigo. Eu sou Deus com você. Eu estarei com você em toda a sua jornada. Apenas aceite esse poder desse Deus que venceu a morte para nos salvar. E esse vencer a morte fez com que ele ressuscitasse. E ele continua batendo em portas. Ele não está preocupado com hospedaria. Pode ser uma manjedoura. Será que tem alguma manjedoura aqui? Será que tem alguma manjedoura aqui para que ele possa habitar e fazer morada? Ei, eu não sei. Talvez você possa nessa noite entender: eu só tenho essa vida miserável. E aí ele está falando: é esse lugar que eu quero nascer, é desse lugar que eu quero fazer um palácio, dessa manjedoura, desse lugar que não tem nada, porque você não tem nada. E nesse reino é esse entendimento: quem pensa que tem tudo, não tem nada. Quem reconhece que não tem nada, recebe tudo, porque Jesus é o nosso tudo. Ele é o tudo. Ou nós temos Jesus, ou não temos nada. Emmanuel, Deus conosco. Que a resposta do seu coração nesta noite seja: aqui está a minha manjedoura, Senhor. Habita em mim, faz morada em mim, faz morada no meu coração. Eu não sei como você adentra neste lugar. Talvez você já recebeu esse Jesus,
Mas como ali em Apocalipse, ele, por algum motivo, você encheu a habitação de tanta coisa, e Jesus, você consegue ainda ouvir a voz dele, mas a voz dele está apenas batendo na porta e está falando: ei, deixa eu entrar novamente. Eu não quero fazer visita, eu quero fazer morada. E você pode nesta noite abrir o seu coração e reconhecer: Senhor, eu estive distante, eu quero esta morada. Ou talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você conheceu Jesus, filósofo, profeta, mas não conheceu Jesus Deus. E eu estou te apresentando o Deus que habita entre nós e quer fazer morada no seu coração. Ei, entregue o seu coração para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, ou alguém que quer voltar e abrir o coração e declarar para o mundo: Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida? Tem alguém? Se tem, levante sua mão, eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos o nosso coração, e assim como eu falei no início, nós celebramos sim, mas pranteamos, porque muitas vezes não temos dado lugar para o Senhor. Quantas vezes o Senhor procurou uma habitação em nós, estávamos tão ocupados com as nossas coisas, com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, Pai. Mas nessa noite nós clamamos ao Senhor: faz morada, Pai. Cansamos de visitação, queremos habitação, Senhor. Habitação, queremos habitação. Habita em nossas vidas, em nossas casas, seja o tudo em nossas famílias. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Tu és o Deus conosco. Tu és o Deus conosco. Tu és o Deus conosco. Vive em nós, Deus. Move todas as estruturas, mas nós não iremos te deixar. Não te deixaremos, Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que é nos dado em Jesus Cristo. Nada pode. Nada. Nada. Aleluia. Jesus, o único digno de honra, de glória e de louvor. Ele é Jesus, Ele é o Deus vivo, o Emanuel, o príncipe da paz, o Senhor da nossa vida, o dono da igreja, o cabeça. Jesus seja exaltado, entronizado. Jesus, aleluia.
Que essa palavra não saia dos nossos lábios, que esse entendimento de que ou Ele está comigo todo o tempo, ou sou eu que estou seguindo a jornada. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele é a vida. Ele é Deus conosco. E sabe, igreja, sabe o bom? A palavra fala que um dia, todo joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Só que eu tenho que dar esse alerta. Todos, independente, os que zombaram, os que zombram, os que tratam Ele como profeta, os que falam que Ele é um maluco, os que colocam Ele numa prateleira em casa, os que querem uma vida meia boca com Ele, sabe, os que até declaram com a boca, mas não com o coração, todos vão se ajoelhar e declarar: realmente Ele é o Senhor. Todos. Mas olha só, a maioria vai declarar, mas não vai morar com Ele. A maioria é para que se cumpra, que todos declarem que Ele é o Senhor. Mas nós que aqui declaramos, vivemos para Ele, andamos com Ele, clamamos por Ele, adoramos a Ele, nós iremos também naquele dia estar lá, porque essa já é a nossa parte. Mas nós seremos convidados. Eu tive com você lá. Eu já habito na sua vida, ei. Vamos continuar eternamente aquilo que foi passageiro, agora eternamente vamos comigo, vamos continuar nossa jornada. A eternidade é o lugar daqueles que andaram com Jesus, que entenderam que Ele é o Deus, o Emanuel, que habita na nossa vida. Não deixe Jesus por nada. Aplauda Ele com alegria no seu coração. Nada, Ele venceu a morte. Glória a Deus. Pode tomar seu assento por um instante. Eita, povo abençoado.